Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Evangelho segundo João, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 22. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: amém? Todos acharam? Amém. Quero convidar você a estar de pé também, como a irmã bem lembrou, em reverência à palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dá. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Eu quero orar mais uma vez por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler. Senhor, rogo a Ti, Papai, que o Espírito Santo tenha total liberdade no meio da Tua igreja, no meio de nós, Papai, e que Ele nos instrua, nos conduza, Senhor, por esta meditação, Senhor. Abençoa-nos, abre os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que a Tua palavra faça morada em nós, more no nosso coração, e assim nós não pequemos mais contra Ti. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Queridos, nesses últimos tempos, algo tem chamado minha atenção. O Senhor tem tratado comigo a partir deste tema que eu quero dividir com os irmãos, e como que vocês, em nome de Jesus, foram os escolhidos para ouvir essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há bastante tempo. Nós acabamos de ler um texto onde Jesus fala que Ele é o pão da vida, aonde Ele fala que Ele é o pão que alimenta para a vida eterna. E é sobre vida eterna que eu quero falar com vocês nesta noite. É sobre vida eterna que o Senhor tem tratado comigo.
O que eu tenho observado é que a igreja do Senhor, os crentes, eles perderam um pouco da noção de, não conseguem mensurar muito bem a questão da vida eterna. E quando isso acontece o que nós vemos por aí: gente correndo atrás de bênção, gente correndo atrás de milagre, gente correndo atrás de um monte de coisa, ansioso, preocupado, nervoso, mas é crente, está na casa do Senhor. Por quê? Porque não tem a visão correta sobre a vida eterna. Não tem a visão correta sobre a vida eterna. Quando nós temos essa visão, quando através de uma meditação do Espírito Santo, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor, nós conseguimos mensurar, conseguimos entender a importância dessa palavra que nós acabamos de ler, de que Jesus é o pão da vida eterna. Jesus é o alimento que nós precisamos para que nós possamos estar com a nossa vida eterna garantida. E o que isso significa para nós? A nossa vida se transforma. A nossa vida se transforma e nós nos tornamos crentes mais plenos, nós nos tornamos crentes mais preparados, nós nos tornamos crentes mais fortes aos ataques do inimigo, aos ataques do mundo, aos ataques do eu, do meu eu, que quer vencer aquele que o Senhor transformou, o velho homem que ainda habita em cada um de nós, porque ele só vai deixar de existir quando nós formos para a glória com o Senhor Jesus. Mas o meu espírito transformado, quando ele percebe, quando ele entende a grandeza da vida eterna, o que isso significa para nós, a nossa vida é transformada. Nós acabamos de ler um texto muito lindo. Esse texto, ele remete ao momento imediato, praticamente imediato, o dia seguinte da primeira multiplicação dos pães. Jesus então fez aquele grande milagre, daqui a pouco nós vamos falar também sobre ele. E depois, a Bíblia narra também, ali em João 6, que os discípulos saíram antes dele. Alguns evangelistas dizem que ele foi orar. No livro de João, ele não narra muito isso, ele simplesmente diz que os discípulos foram antes de Jesus, estavam no mar, numa tempestade, um vento, assustou os discípulos e Jesus foi até eles andando sobre as águas, entrou no barco, a tempestade acalmou, o medo passou, eles atravessaram de Tiberíades, aonde eles estavam, para Cafarnaum, a terra querida ali de Jesus, a terra onde Jesus gostava de estar, era a cidade, vamos dizer, a cidade escolhida por Jesus, Cafarnaum. E o povo que estivera no dia anterior, na multiplicação dos pães, chegou na praia de manhã, viu que o barco não estava lá, a Bíblia narra que eles falaram: puxa, mas os discípulos saíram sozinhos, Jesus devia estar por aqui, mas não está, mas não atinaram que ele tinha ido, andando sobre as águas. Pegaram os barcos que tinham por ali, atravessaram e foram atrás de Jesus. Quando eles chegaram e encontraram Jesus, o que acontece? Jesus os exorta. Eu poderia dizer assim: Jesus dá uma dura neles, né? Eles veem aquele povo: ô Senhor, a Bíblia diz que eles perguntaram: quando é que o Senhor chegou aqui? Porque nós vimos seus discípulos saindo sozinhos. O povo queria saber, né? O que você vai fazer? Onde você estava, né? O povo é assim, gosta de perguntar. Mas Jesus vira para eles e fala assim: olha, vocês não estão vindo a mim porque vocês viram o sinal maravilhoso que eu fiz ontem e vocês comeram com fartura. Vocês não estão vindo por conta do sinal, por causa do milagre e de outras coisas que Jesus já tinha feito no meio daquele povo, mas vocês vêm atrás de mim porque eu saciei a fome de vocês. Lá no texto anterior, no início, no finalzinho da multiplicação dos pães, a Bíblia diz assim: que Jesus percebeu que eles queriam tomá-lo para fazer dele um rei, e ele saiu de fininho do meio do povo, porque não era essa também a intenção de Jesus. Jesus diz para eles então: olha, não percam tempo trabalhando por um pão que alimenta o seu físico, por um pão que alimenta a sua vida aqui na terra. É importante o pão? É claro que é importante. O próprio Jesus ensinou a nós orarmos. Como é que ele ensinou? Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia dai hoje. Quer dizer, ele sabe da importância, mas ele sabe também que nós
busca disso. Eles não deveriam estar atrás de Jesus, porque se eles estivessem lá haveria pão. Eles deviam estar com Jesus, porque Jesus é o pão da vida. Os versículos 27 e 28 vão falar disso. Vou abrir novamente aqui, eu fechei a minha Bíblia. Versículos 27 e 28. Só um minutinho, essa Bíblia aqui é pesada. Não, 6, 27 e 28 diz assim: olha, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dá. Deus, o Pai dele, colocou o seu selo de aprovação. Então, Jesus está dizendo para eles: olha, em vez de vocês virem aqui atrás de mim, porque vocês viram que eu posso dar comida para vocês, vocês têm que vir aqui e pedir, como ele disse para a mulher samaritana: se você soubesse a água que eu posso te dar, você me pediria essa água. A mesma oferta ele estava fazendo para aquele povo, a mesma oferta ele nos faz todos os dias. Então, aquele povo foi atrás dele por causa de pão, e Jesus disse para ele: procure o pão da vida eterna, e esse pão da vida eterna sou eu. E os homens então disseram para eles: olha, Jesus, os nossos pais, os nossos antepassados, lá no deserto, comeram do maná que caía do céu. Moisés alimentou aquele povo 40 anos. Então alguém diz assim: o Senhor nos alimentou ontem, mas Moisés alimentou o povo por 40 anos. E Jesus disse para eles: olha, mais uma vez vocês estão enganados. Não foi Moisés que lhes deu pão. Não foi Moisés. Versículo 30 e 31 diz assim: olha, então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus Cristo, a quem nós servimos e a quem hoje nós queremos lembrar a importância de estarmos debaixo da sua proteção, debaixo da sua unção, debaixo da sua salvação. Jesus diz para eles então: olha, eu sou o pão da vida, para a vida eterna. Para a vida eterna. Eu comecei dizendo para vocês que é importante nós estarmos atentos para essa questão da vida eterna, porque a vida eterna, meus irmãos, ela é o que nós temos de mais importante. Nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa igreja, nós temos os nossos amigos, os nossos irmãos, mas tudo isso é importante, sim, mas importante de fato é a vida eterna. E Jesus está nos alertando nesta noite: crentes, prestem atenção na bênção que vocês têm a partir do momento que vocês vêm para mim, no momento que vocês olham para mim e vêm até mim, e eu vou salvar cada um de vocês, e mais do que salvar cada um de vocês, eu vou cuidar de cada um de vocês. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos remete então a alguns ensinamentos, que eu quero ser bastante breve com vocês nesses ensinamentos. O primeiro ensinamento que nós vamos tirar deste texto de João 6: milagres existem e são para nós. Esses milagres, o capítulo 6 de João começa com um grande milagre. Se nós vermos os versículos de 5 até 13, volte comigo ali no comecinho do capítulo e você vai ler junto comigo. Nós vamos ler esse versículo, como disse bem o Renan. A Bíblia, cada uma é uma tradução, mas a história é a mesma, a mensagem é a mesma. A partir do versículo 5 diz assim: ó, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para
pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, apenas os homens, fora as mulheres e as crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Por isso que eles ficaram felizes: olha, eu quero mais pão. Dava mais pão para ele. Olha, eu quero mais peixe. Dava mais peixe para ele. Depois que todos comeram, obrigado. Depois que todos comeram, receberam o suficiente. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Vamos pensar que foram os 12 discípulos que distribuíram o pão, porque ele disse que deu um pedaço, um pouco para cada um deles distribuir para a população, e cada um deles, quando foi recolher, voltou com o cesto cheio. Então, esse Deus que nós servimos é um Deus de milagres, é um Deus poderoso. Ele é o Senhor do impossível, o Senhor dos exércitos, Jeová Rafa, o Deus que curou o dedo da nossa irmãzinha. A irmã pediu e ele curou. Esse Deus que faz milagre é um Deus que nós seguimos, é um Deus que nós servimos. Devemos andar com Deus por causa disso? Não, nós devemos andar com Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus que pode fazer coisas tão tremendas quanto multiplicar o pão, mas isso é pouco para Ele, porque Ele fez a terra, Ele fez os céus e tudo o que neles há. E Ele fez do que? Do pão Ele pegou um pedacinho da terra e multiplicou em vários planetas? Não, Ele disse: haja luz e houve luz, haja a terra e houve a terra, e haja o homem e não falou, mas Ele fez o homem no barro. Ou seja, a matéria-prima do Senhor é o seu próprio poder, é o seu amor por nós. Esse Deus de milagre, nós o servimos, nós andamos com Ele, mas nós não estamos na igreja para buscar milagres, nós alcançamos os milagres nos alcançam, a proteção de Deus nos envolve. Quando nós sabemos que nós servimos a um Deus poderoso, e temos confiança nisso, e olhamos para a nossa salvação, e entendemos que o maior de todos os milagres Ele já fez quando nós nos convertemos a Ele, quando nós olhamos para Jesus e cremos nele. Ele já fez o maior dos milagres para nós. Ele venceu o pecado que nos separava de Deus. Antes de Jesus, nós estávamos separados de Deus, havíamos perdido a nossa semelhança com Deus, e quando nós olhamos para Jesus e aceitamos Jesus nos nossos corações, e aceitamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, estamos salvos no Senhor Jesus. Essa separação acabou, o maior dos milagres foi feito, nós vamos estar com a nossa eternidade resguardada. Então, milagres existem e são para nós, mas nós não estamos na igreja por causa de milagre. Que nenhum de nós seja exortado por Jesus como aqueles homens foram. Vocês estão vindo aqui por causa de milagres? Ou vocês estão vindo aqui para louvar o Senhor, para engrandecer o nome dEle, para servir a Ele? Se você está em busca de milagre, pode até acontecer que você ser algo um milagre. Mas se você está aqui para servir a Deus, com certeza os milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Os milagres existem e são para nós. Segundo ensinamento, nós somos eternos. Esse texto fala de vida eterna, só que nós somos eternos. Nós precisamos entender isso. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, este corpo que o Senhor nos deu para que nós vivamos aqui na terra, ele vai perecer, ele é corruptível.
corruptível, vai acabar, vai para cinza, vai voltar para o pó de onde ele veio. E no arrebatamento, no dia que o Senhor Jesus retornar, ele, a terra, o mar, o fogo, vai devolver todos os corpos e glorificados e transformados. Mas este corpo corruptível, este vai acabar de uma forma ou de outra, a não ser que nós sejamos arrebatados vivos ainda, né? Para ser arrebatado tem que estar vivo, né? Então, que sejamos arrebatados, perdão pela, né? Para ser arrebatado só morto, é só vivo, né? Os outros vão ressuscitar, como Jesus disse: os ressuscitarei no último dia. Então o corpo vai, a alma, meus queridos, somos nós, é o nosso eu, a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso psicológico, é a nossa alma, quer dizer, é o que nos dá identidade, é o que nos faz Cleon e José Renato, Renan e Nathalie. Cada um de nós, isso é alma, quer dizer, é a nossa parte de psicológica, digamos assim, tá? E o Espírito é o sopro de Deus, o Ruach. Deus, quando fez Adão, soprou o Espírito. A Bíblia diz que ele virou alma vivente, mas Deus soprou o Espírito, o Ruach, o vento de Deus, o poder de Deus nas narinas de Adão, e ele se fez alma vivente, ele se fez semelhante de Deus, ele ficou diferente dos animais, ele ficou diferente de toda a criação, ele se tornou o ápice da criação. Nós somos o ápice da criação, o melhor de Deus somos nós, porque somos feitos à sua imagem e semelhança. Porém, o pecado nos separou dele. O pecado do próprio Adão, é aquela criatura perfeita que Deus fez. O pecado dele nos separou, nos maculou, e daí em diante estávamos separados de Deus. O que nós fizermos, meus queridos, nas nossas vidas materiais, será refletido nas nossas vidas espirituais. Se nós tomarmos a decisão correta e aceitarmos o Senhor Jesus no nosso coração e andarmos com Ele, Ele mesmo nos alertou, dizendo: olha, eu estou indo para preparar-vos lugar, porque vocês, para onde eu vou levar todos vocês comigo. E eu creio no nome de Jesus que nós estaremos juntos lá na bodas do Cordeiro, festejando o arrebatamento da igreja, festejando que nós estaremos pela eternidade com Jesus. Mas se nós tomarmos a iniciativa, as decisões equivocadas, as decisões erradas, nós responderemos por isso eternamente. O ensinamento segundo que eu quero trazer para você, meu irmão e minha irmã, é que nós somos eternos. A vida eterna é já, é agora. Embora nós estejamos vivendo e esperando o dia, né, que vai chegar para todos nós, que nós vamos morrer, se não formos arrebatados antes, se Jesus não voltar, como diz o pastor Mendes, né? Se Jesus não voltar, nós vamos morrer, um dia ou outro. Mas quando nós tomamos a atitude correta e caminhamos com Jesus e olhamos para Ele e tomamos do pão da vida eterna como alimento, ainda que nós caímos mortos agora, nós estaremos indo para a glória. Nós somos eternos. Esse é o segundo ensinamento. Milagres existem e são para nós, os salvos do Senhor Jesus. Nós somos eternos. Vamos fazer a escolha correta. Vamos escolher passar a eternidade com Jesus e não separados dele, aonde há sofrimento, lágrima e ranger de dentes. Terceiro ensinamento: quem está em Jesus não terá mais sede ou fome. Quem aqui é do Senhor Jesus? Levante a mão. Glória a Deus. Você não tem fome, não tem sede? Tem, né? Tem bastante. Sede, irmã, você se preocupou, eu trouxe um copinho de água aqui para que eu possa beber. A gente já fica pensando, às vezes, o culto está demorando, o pregador fala, eu falo: rapaz, esse pregador está pregando muito, está viajando, está ficando lá, está me esperando lá, como é que faz? Temos fome e temos sede. Mas o que Jesus quis dizer para nós é que quando
Nós estamos em Jesus, e eu quero dizer para você, meu irmão, quando você entende que a bênção da salvação transforma a sua vida, você não tem mais fome, e você não tem mais sede, e você não tem mais ansiedade, e você não tem mais medo, porque você sabe que você caminha com Jesus. Quando nós tomamos posse dessa verdade para nós, a nossa vida é transformada. A paz que excede todo o entendimento estará sobre nós. Eu não sei onde foi que eu ouvi um testemunho bastante assim, chocante, de uma pessoa que trabalhava no hospital e que visitava diariamente uma senhora que estava em estado terminal e que já não se movia mais e que já não se alimentava mais, conseguia balbuciar algumas palavras, e aquele irmão ou irmã, não me lembro agora, chegou para ela e falou: como a senhora está hoje? Ela disse: eu estou feliz com Jesus. No coração dela, ela sabia que ela era salva. No coração dela, ela sabia que não importava a situação que ela estivesse vivendo, ela glorificava o nome do Senhor, porque esse tempo que nós vamos passar aqui é muito pequeno, é muito curto diante da vida eterna. E ela tomava posse desta bênção. A paz que excede todo o entendimento estava naquela mulher. Os médicos iam lá falar: por que ela não se desespera? Por que ela não chora? Por que ela não reclama? Ela faz isso porque ela entendeu que agora ela está religada com o Senhor. Ela faz parte do corpo de Cristo. O Espírito dela testifica com o Espírito. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito, como diz lá em Efésios, de que ela é do Senhor Jesus, que ela é do corpo de Cristo, que ela faz parte do povo da igreja vitoriosa. Não importa se o momento dela é um momento difícil. Quando nós estamos com essa certeza no nosso coração, meus irmãos, nós vamos para as batalhas com a certeza da vitória, porque quem peleja por nós não somos nós, é o nosso Deus. Aleluia. Que nos salvou para fazer milagres para nós, que nos salvou para abrir os caminhos para nós, para aplanar os caminhos, para deixar os caminhos retos. Nós estávamos em caminhos tortuosos, em dificuldades. Significa que nós não teremos mais aflições, teremos aflições, mas teremos a certeza de que servimos a um Deus vitorioso, servimos a um Deus que nos dá a vitória. Esse Deus que trabalha para nós enquanto nós dormimos. O povo do mundo não dorme, fica preocupado com o amanhã. Nós temos a certeza do amanhã. Qual é a certeza do amanhã? Deus estará conosco, como Ele está agora. E se for da vontade dEle, quando eu acordar amanhã, aquele problema vai estar solucionado, eu não tive nem que me preocupar. E se eu tiver que agir, é o Senhor que vai me dar a direção do meu agir. E se eu tiver que tomar uma providência, essa providência o Senhor vai colocar no meu coração, através de uma palavra, através da letra de um louvor, através da exortação de um irmão, através de um sonho. O Senhor vai falar com você, o Senhor vai testificar no seu coração. Eu hoje conversava com um grande amigo meu, pastor, vivendo um momento de dificuldade. Estávamos em 3 almoçando lá em São Paulo, tive que estar em São Paulo hoje, e ele estava aflito, estava cansado. E eu estava conversando com ele, falando sobre isso com ele. Falei: querido, nós servimos a Deus. O nosso futuro, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, não pertence a nós, pertence a Deus. Vamos descansar no Senhor. Ele nos ensina isso. Ele não está dizendo para nós: não trabalhe, não corra atrás, não faça as coisas que você tem que fazer. Não, faça, mas faça sabendo que o mais importante é ter a certeza de que nós andamos com um Deus poderoso, de que nós andamos com um Deus que cuida de nós. E se Ele cuida de nós, nós estamos em boas mãos. Tem uma frase que os irmãos, eu não sei também qual igreja, eu estou com a minha memória meio ruim, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É da Bíblia, mas o pessoal falava um versículo no final. Falava: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tomava capeta nenhum, não sei o que. E é a verdade, meus irmãos, é a verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá contra nós? O que poderá ser feito? Meus irmãos,
para nós encerrarmos com a palavra do Senhor, eu disse para vocês que eu seria breve. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. É um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta. Se nós tivermos a certeza de que nós somos do Senhor, de que a salvação, a vida eterna está garantida, aquilo de maior que nós temos que alcançar já é nosso, porque Deus nos deu graciosamente. As coisas menores, que são as coisas dessa vida, Ele não nos dará. Ele nos dará o Espírito Santo para caminhar conosco todos os dias. Ele nos batiza com o Espírito Santo para que nós tenhamos poder. Ele nos ilumina, Ele nos dá sabedoria. Ele precisa de sabedoria, peça sabedoria, e a sabedoria vai ser nos dada. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro a Deus. A gente estava conversando sobre a eleição, nós somos todos envolvidos com política, né? Esse grupo que estava comigo, e esse moço é pastor, e ele estava dizendo isso para mim. Puxa, amanhã e depois eu estou tenso com isso, papapá. E ele falou para mim assim, eu estava conversando com um outro pastor amigo meu, e ele me disse assim: a eleição já está resolvida. Você está preocupado com uma eleição que já está resolvida. Mas como está resolvida? O Senhor já sabe quem vai ganhar. O Senhor já sabe quem vai ganhar, já sabe qual lugar que você vai ficar. E eu creio no nome de Jesus que Ele está preparando um lugar melhor. Porque se nós servimos a um Deus poderoso, nós temos a certeza de que Ele vai caminhar conosco. Não importa o que vai acontecer o amanhã, importa que no amanhã Jesus vai estar conosco. Romanos 8,28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas colaboram, todas as coisas caminham a favor daqueles que amam o Senhor, que amam os caminhos do Senhor, que têm a certeza da salvação, que entendem que o maior bem já nos foi dado por Jesus. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: hoje o Senhor nos chama para olharmos para Ele e entendermos a importância da salvação para nós e para o mundo. Para nós, porque é a certeza de que somos parte do corpo de Cristo. É isso que nos garante, é o Espírito de Deus que nos garante. Nós somos parte. A palavra do Senhor diz aqui no texto que nós lemos, vamos ler novamente o 37 até o 39. Abra aí sua Bíblia. 37 até o 39. Jesus falando àqueles homens: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Meu irmão e minha irmã, a salvação está garantida se nós estivermos com Jesus. Pode ser que nós enfrentemos guerra, pode ser que nós enfrentemos as doenças, pode ser que a gente passe perrengue nesse mundo aqui, passe dificuldade, porque nem todo crente vai ser rico, não. Vai ter gente que vai passar dificuldade, vai lutar, mas vai lutar dando vitória todos os dias. Vitória após vitória, bênção após bênção, graça após graça. E no final, no último dia, Jesus vai te chamar pelo nome. Vem, vem, que agora você vai entrar na bênção de verdade. Vem aqui, você ficou aí na atenção que aquilo lá que estava te dando a bênção. Vem aqui agora que você vai ver o que é bênção. E nós estaremos lá com Ele. Amém. Aleluia. Vamos entender que Ele já nos deu o que tem de melhor. O que tem de melhor está guardado para nós. Com coroa,
com mais um monte de presente, com mais um monte de coisa que está guardando para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. A salvação é importante para o mundo. Por quê? Porque os homens estão perdidos, andando no precipício, andando para o inferno, se entregando a deuses falsos, como foi lido hoje no início deste culto. Nós precisamos anunciar que a salvação está disponível para eles, e que eles não precisam fazer nada, porque é um Deus poderoso que vai apagar os pecados dele, se eles olharem e acreditarem que o pão da vida está diante deles. E o pão da vida vai estar diante deles através das suas palavras, através das minhas palavras, da minha vida e da vida de vocês. Jesus vai se apresentar para essas pessoas. E quem ainda não tem Jesus, ou quem não está caminhando com Jesus, que fique esperto. Aproveite hoje, aproveite o agora, é já. Nós temos que andar verdadeiramente com Jesus, buscando no Senhor que Ele testifique isso no nosso coração, que não haja dúvida no nosso coração, que quando o diabo soprar assim para você, você não pode, você não presta, não consegue, que nada, rapaz. O diabo sopra isso, usa os artifícios dele, usa as dificuldades da vida para dizer para você: olha, isso é galera, que vida eterna, o negócio é agora, que adianta você ir para o céu se agora você está passando essa dificuldade, esse terreno todo aí. E você vai dizer para ele: arreda, diabo, sai de perto de mim, eu não te pertenço, eu pertenço a Jesus, e o Espírito dele já testificou com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Diga comigo: eu sou filho de Deus. E Ele cuida de nós, porque papai é tremendo, papai é poderoso, papai leva cada um de nós para a vitória. E no último dia nós estaremos juntos. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado pela sua oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.